que eu projeto as minhas expectativas nos meus filhos, qualquer mãe, naturalmente é um peso. E essa criança, ela se torna um adulto frustrado, porque ela nunca é uma expectativa. Ninguém supre uma expectativa. E tudo que essa criança faz é pouco. Então, assim, a maternidade consciente, ela vem na questão de tirar essa expectativa, de você entender que o seu filho é um ser humano à parte de você. Ele não está aqui para suprir suas expectativas, para atender a sua demanda emocional. Eu vejo muito no consultório pais que são amigos de filhos. Eu jamais permito que alguma filha minha me considere amiga dela, porque eu sou mãe. Mãe está muito acima do amigo. Mãe leva no médico, mãe paga conta, mãe compra remédio, mãe faz N coisas que um amigo não faz. E onde que a gente está se perdendo? Quando eu saio da minha função de mãe ou a função do pai e vou ser amigo. E essa não é a nossa função. A função do pai é lei, a função da mãe é acolhimento. Nós, todo ser humano, nós todos, temos a função pai e mãe dentro da gente. É um equilíbrio. E quando você não tem esse equilíbrio, você frustra o seu filho com críticas, cobranças, comentários desnecessários e punições que não são adequadas a ele. Fora a questão de você não aceitar o caminho que o seu filho escolhe para a vida dele. Que é onde se inicia todo excesso ou toda falta. E é onde se inicia toda disfunção. Isso é o início da família disfuncional. Eu projetar no meu filho algo que eu não conquistei para mim. E pode isso ser traumas também, né? Que, por exemplo, você não teve na sua, vamos colocar assim, você não teve na sua base familiar, você trouxe isso e você acabou projetando, porque é muito comum a gente repetir, mesmo que inconsciente, às vezes de forma diferente, mas muito similar, o que foi projetado na gente. Então, eu lembro de uma vez, houve uma história na igreja da Quadrangular, onde o pastor explicou assim que a mulher, toda vez que ia fazer carne, tirava um pedaço e deixava de fora. E a filha cresceu vendo isso. E dessa mesma forma, ela casou e ela fazia. Um dia o marido dela perguntou por que ela fazia aquilo. E ela falou assim que ela aprendeu daquele jeito. Mas ela nunca questionou a mãe por quê. Intrigada, ela chega em casa e ela pergunta para a mãe por que a mãe dela fazia aquilo. Aí ela descobriu que, na verdade, a mãe dela fazia aquilo porque a panela de pressão era pequena para a quantidade de carne que estava lá. Então, assim, são, às vezes, inconscientemente, fatos que a gente carrega e que a gente projeta. Mas que essas projeções causam danos extremamente severos na saúde mental de quem nos rodeia, principalmente sendo filhos, né? Porque são vidas geradas pela gente, independentes, né? Que a gente precisa entender que não são a gente, que eles têm vontade, que eles têm sonhos, que eles têm disfunções, que eles têm frustrações, que a gente precisa moldar isso de uma forma respeitosa também. A gente não pode sair passando por cima de tudo. Óbvio que limites estão aí para serem impostos. A vida ela é feita de sims e nãos, mas ela precisa ter um equilíbrio, né? Uma funcionalidade. Eu costumo dizer que toda vez que a gente está lidando com um ser humano, com um filho ou com uma mãe, eu falo sempre assim, trata a mãe primeiro. Eu nunca trato filho se ele tiver menos de 22 anos. Meus pacientes são todos acima dessa idade. Porque o que acontece? O transtorno, a pessoa que tem transtorno, já fala assim, transtorno, já provoca uma dor. E essa dor, ela é quem sente e quem convive com ela. Então, o número de mães, familiares que adoecem com pessoas sem transtorno, que têm transtorno mental e não fazem um acompanhamento, não fazem um tratamento, é muito alto. O primeiro é a depressão, porque eu não aceito o que eu estou vivendo, eu não aceito o meu presente. Então eu crio uma ansiedade do futuro e eu vou vivendo, vai virando uma bola de neve, eu vou, sem compreender o que está acontecendo, eu vou transmutando isso e psicomatizando.
e quando eu percebo, a minha casa está adoecida. E isso é muito sério. Então, a maternidade, ela parte do autoconhecimento para as possibilidades que gerar um filho, ter um filho, criar um filho pode acontecer na minha vida. E eu acho que isso é o melhor tema para a gente começar falando de valorização à vida. Porque antes da gente falar sobre qualquer transtorno real, antes da gente falar sobre qualquer tipo de interferência à vida, antes da gente falar mesmo sobre o suicídio, sobre sinais, sobre qualquer detalhe, a gente tem que falar sobre a vida. Sobre onde inicia qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de dor. E isso inicia no seio da nossa família. Inicia no seio. Inicia ou onde a gente nasce. Potencializado na nossa família. Exatamente. Então, assim, a gente precisa iniciar, eu acho que nada melhor que começar esse projeto falando isso. Então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer por estar aqui comigo, iniciar esse projeto. Como eu estava falando, iniciar esse projeto foi muito importante para mim, é muito importante para mim estar aqui, poder fazer a diferença com informações, com conversas reais sobre a realidade, porque vir aqui em setembro e falar só que você é importante, é legal, é bonito, mas não é o suficiente. Eu quero trazer o que é real. E, por fim, eu tenho uma pergunta muito importante, nós já passamos por isso, e eu acredito que é uma das perguntas mais importantes que nós vamos fazer nessa jornada, porque é uma das perguntas mais dolorosas também de ser respondidas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, essa eu também vou te ajudar a conversar sobre ela, discutir sobre ela, sobre qual o efeito borboleta do suicídio na família após a partida de alguém. Seja um filho, seja um irmão, seja um sobrinho, seja um neto. Uma vez que essa pessoa suicida, seja ela tendo avisado muito frequente, ou sejam avisos mínimos que não tenham sido captados de forma correta, seja num repente, às vezes foi captado, mas ela foi num repente ali e a família não conseguiu intervir e esse suicídio ocorreu. O que esse efeito causa? O que seria esse efeito borboleta? E como que ele age na família? Pra gente trazer um pouquinho do que é a realidade, gente. Porque, infelizmente, quando a gente fala sobre valorizar a vida, a gente fala sobre muito para não acontecer, mas a gente não conta o que acontece quando, infelizmente, é realizada uma tragédia. Então, hoje eu quero discorrer um pouquinho com vocês sobre as consequências disso. O tão famoso efeito borboleta, que grandes atos geram na família após, a partida de alguém. A gente tem que entender que o suicídio vai contra a natureza humana, né? Com certeza. Porque nosso cérebro tem um mecanismo de defesa que protege o nosso corpo, né? Quando esse mecanismo de defesa é rompido, ele vai contra toda e qualquer natureza humana, né? Instinto de proteção, instinto de vida, de tudo. Então, assim, o suicídio, ele provoca principalmente o sentimento de culpa de que a família poderia ter evitado ou poderia ter feito alguma coisa diferente para impedir essa pessoa de cometer esse ato. No entanto, essa culpa provoca, é o início daquele pensamento obsessivo na cabeça que provoca doenças mentais, né? Muitas pessoas que os filhos cometem suicídio, mães de border, que eu trabalho no grupo de mães, elas contam tentativas de suicídio recorrentes, independente do fato ser consumado ou não, a dor que a família sente é a mesma, é a dor da perda, né? Poderia ter acontecido. E é um desgaste emocional muito grande, um estresse pós-traumático imenso. E toda a família fica adoecida. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Alguns desenvolvem um transtorno mental mais forte, como bipolaridade, dependendo da idade que a pessoa tiver, o surto.
E eu acho que a pior delas é a depressão, porque é a única doença que você tem vontade de morrer, você não tem vontade de lutar pela vida. E é muito difícil e é muito triste. Eu gostaria de falar um pedacinho de uma citação que ela me marcou muito, principalmente por ser border, gente. Um dos transtornos que mais causa taxas de suicídio no Brasil e no mundo é o borderline. Então eu já estive muito diante dessa dualidade de vida, de morte. Hoje não, graças a Deus, hoje eu estou bem. Mas eu já estive nesse processo. E essa citação fez muita diferença na minha vida e eu espero que faça na sua vida que está ouvindo um pouquinho sobre esse projeto também. E essa citação fala assim que um dia após eu morrer eu me apaixonei pela vida. Eu vi meus animais de estimação chorando e me procurando pela casa. Eu vi a minha mãe me procurando pelo quarto e eu senti falta do cheiro dela. Eu vi meus irmãos e vi o quanto eles me amavam. Eu vi o céu, eu vi o sol e eu vi que eu poderia ter aproveitado tudo mesmo, e que tudo teria passado. Talvez tivesse demorado, mas tudo na minha vida teria passado. Então, assim, eu acredito que tudo tem um motivo. Talvez a gente não compreenda, talvez a gente não entenda, talvez doa demais. Mas com o tempo, gente, a maturidade traz níveis de compreensão, de aceitação enormes na vida da gente. Não significa que não doeu, não significa que foi bom, mas significa que você entende que passou, que você conseguiu viver. O dia mais difícil da sua vida não foi hoje, o dia mais difícil da sua vida não foi ontem. Se te perguntarem, provavelmente você vai citar outro dia. Então, se o dia mais difícil da sua vida esteve em outro momento, você já sobreviveu àquilo, você já foi forte o suficiente e esse momento vai passar. Então, é com isso que eu quero te dizer, fique vivo. É importante você que a sua vida vale muito, você vale muito. Nós nos importamos com você e é justamente por isso que esse projeto tem uma das funções, gerar grupos de terapia, onde eu vou soltar para vocês depois um videozinho informando como que vai funcionar. Eles têm valores simbólicos e alguns serão gratuitos. Então, assim, eu vou soltar para vocês. Nós conseguimos parceiros para nos ajudar com isso. Terapeutas, inclusive minha mãe, uma delas, dispostos a ajudar você que precisa. Então, assim, a nossa mensagem é essa, fique vivo, nós estamos aqui unidos por você, estamos aqui dispostos a ajudar você, você é importante. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Você é extremamente importante na minha vida, eu amo você e nada melhor do que começar esse projeto na sua presença. Eu também te amo muito. Obrigada, gente, até a próxima entrevista. Obrigada.